Espelho, espelho meu, existe alguém com ego maior do que o meu? Para quem não me conhece, eu sou Adriana Lemos, psicóloga clínica de orientação psicanalítica, e esse é o nosso canal Bate-Papo com Psicólogo, porque o intuito do canal é falar das questões psicológicas como um bate-papo mesmo. E aqui não tem receita de bolo, é dar novos sentidos e novos significados, então vem que, como eu sempre falo, é papo reto. O ego, como todo assunto psicológico, é muito amplo, mas vamos dizer que, em resumo, ele é sinônimo do nosso eu e também utilizado como sinônimo de uma pessoa muito orgulhosa, racional e até prepotente. Vamos saber um pouco mais sobre isso? Nós temos o id, o ego e o superego como estrutura da nossa psique, da nossa mente. Do id advém os nossos desejos mais imediatos, vorazes, ferozes e sexuais. E do nosso superego, a censura moral que condicionamos ao longo do nosso desenvolvimento social. E no meio desses dois, o nosso ego mediador, que precisa realizar os desejos oriundos do id, mas obedecendo as leis e as regras do nosso juiz, da nossa polícia, que é o superego proibidor. E o id é apressadinho, ele quer tudo rapidinho. Por ele, olhou e pegou. Como ele é a parte primitiva da nossa psique, seus desejos são sem filtros e geralmente são um dos mais censuráveis e inimagináveis. E aí o ego tem duas saídas principais para mediar essa situação que deixa ele de saia bem justa. Como ele é parte da nossa mente que nos guia no princípio da realidade e o id é a parte totalmente primitiva que nos guia pelo princípio do prazer, ele geralmente tem que adiar tanto a pressa imediata dos desejos do id, quanto achar algo análogo, distorcido, assim bem disfarçado, como uma espécie de substituto dos desejos tão vorazes do id. E assim ele pega dois coelhos de uma só vez, porque ele consegue atender os desejos primitivos do id sem impedir que o id se satisfaça, porque afinal o id busca satisfação e prazer, e ao mesmo tempo, por fazer essas substituições, ele não infringe as regras impostas e censuradas pelo superego diante daquilo que o id desejou. E o ego dá o seu melhor para fazer tudo direitinho, porque se ele vacilar, o superego vai cobrar e vai punir o ego. Eis que é daí que pode surgir aqueles sentimentos de culpa, aqueles pensamentos intrusivos, obsessivos e atos compulsivos, dos quais os sujeitos não entendem, não sabem como e de onde surgiram. Como podemos ver, o trabalho do ego não é nada fácil. Além de mediador, ele tem que se virar nos 30 e fazer tantas outras proteções para que possamos lidar com nossos medos, ameaças e frustrações. São tantos mecanismos de defesa que vocês já ouviram falar em muitos deles por aí. Como, por exemplo, o mecanismo de negação, de projeção, compensação, deslocamento, condensação, entre outros. Mas quando falamos de pessoas super orgulhosas, o nosso ego, ele cria defesas em camadas, como camadas de cebola, para nos proteger de alguns medos que são mais visíveis de maneira comportamental por estarem mais relacionados à característica da nossa espécie humana. Tem mais a ver com um princípio de realidade, ou seja, do mundo externo, do que do princípio de prazer que está mais relacionado aos desejos do mundo interno do id. Isso por ele estar fazendo uma defesa de características mais visíveis de forma, digamos, comportamental, por ser uma defesa relacionada a uma característica intrínseca da espécie humana, que é
a fragilidade. E quanto mais mimado, mais cheio de vontade o sujeito for, mais ele vai querer renegar essa fragilidade e mais o ego vai ter que fazer uma camada no seu ego, outra camada no seu ego. A fragilidade, ela é inerente a todos nós, todos os seres humanos são frágeis e nem todos nós precisamos nos defender, negamos essa fragilidade a ponto de criar defesas contra a fragilidade que é da nossa própria natureza. Frágil é diferente de fraco e tem muita essa confusão onde as pessoas falam assim: olha, eu sou fraco, eu sou uma pessoa fraca. Não é uma pessoa fraca, é uma pessoa fragilizada. Porque frágeis todos nós somos, fragilizados todos nós ficamos. Vira e mexe, estamos fragilizados, porque nós somos seres humanos. E o ego é sempre parceiro, ele sempre vai dar um jeito. E no caso de negação de fragilidade, o que ele vai colocar como defesa ativa é o mecanismo de formação reativa. A formação reativa visa sempre os seus opostos. Um sujeito frágil se torna um sujeito egóico, que pode se esconder o quanto ele é inseguro, porque ele não aceita a sua natureza frágil. E aí ele se colocar como um sujeito que se acha arrogante, prepotente, manipulador, frio, calculista, tudo que não tenha humildade e nem empatia, mas que racionaliza, a ponto de que se esse sujeito pudesse se enxergar com um olhar alheio ao se ver no espelho, ele diria: espelho, espelho meu, existe alguém com ego maior do que o meu? Então, pessoal, eu espero que todos nós possamos olhar os nossos espelhos egóicos e ver o que temos aí de excesso para dar novos sentidos e novos significados e efetuar mudança, porque, como eu sempre falo, a psicologia é uma mudança para uma vida melhor e que todos nós possamos ter uma vida melhor. Então, chegamos ao final do nosso bate-papo com o psicólogo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like de vocês, comentem, compartilhem, se inscrevam se não for inscrito e ajudem o nosso canal a crescer. Pessoal, muito obrigada e até o próximo bate-papo com o psicólogo. Beijo, beijo e até lá. Tchau!